Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria voltar aqui, né? Eu não podia deixar de passar na Bom Jesus de Fortaleza. Estou feliz de estar aqui com os amados irmãos. Sou grata ao Senhor por mais esta oportunidade. Como o pastor bem falou, nós estamos pastoreando ali no Rio de Janeiro. Trago um abraço do pastor Júnior. Ele precisou voltar e eu fiquei para atender alguns convites. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de falar desse projeto. Eu estive aqui no mês de agosto, até comentei com as irmãs, né? Quem lembra? E eu disse que eu ia voltar com o livro, viu? Eu sou uma mulher de palavra. Amém? Palavra dada, palavra cumprida. E o Senhor me deu esse livro, né? Que se chama Marcada, mas Curada. Esse livro, ele foi gerado diretamente do coração de Deus, né? Porque eu confesso para a igreja que eu não acreditava. No ano de 2019, em uma palavra profética, o Senhor falou que eu iria escrever uma história. E confesso que eu não acreditei, mas no ano de 2020, na pandemia, eu comecei a escrever esse livro. E eu parei no segundo capítulo porque eu não tinha inspiração para escrever. E passaram-se alguns meses e eu questionando a Deus sobre a promessa do livro. E o Senhor falou novamente comigo e disse: entre nas madrugadas que eu vou me revelar para você. E a cada madrugada que eu entrava, o Senhor começou a me dar cada capítulo desse livro. E quando ele estava pronto, eu perguntei para o Senhor como ele se chamaria. E o Senhor disse: vai se chamar Marcada, mas Curada. Esse livro ele fala de cura, de superação, de traumas, de abusos ainda sofridos na minha infância. Eu fui uma criança abusada sexualmente. E eu queria compartilhar com você, porque talvez alguém aqui vai se identificar com a minha história. Esse livro é um livro todo embasado dentro da palavra. O Senhor foi me direcionando os personagens bíblicos para falar sobre mim. Né? Para falar do abuso, o Senhor me levou até Diná e Tamar, que foram duas moças na Bíblia, uma filha de Jacó e outra filha de Davi, que foram abusadas. O abuso, ele sempre existiu, né? Mas eu não sabia, até os meus 21 anos de idade, eu já era mãe, a minha filha estava com 4 anos, quando eu percebi que aquilo que eu tinha quase todas as noites não era um sonho, nem um pesadelo, era as memórias congeladas de uma criança que havia sido abusada. E eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, e a minha maior guerra foi não me tornar aquilo que havia me ferido. Mas até então eu não sabia como lidar com aquela situação, com uma criança pequena para criar, saindo de um casamento totalmente destruído. E eu me vi ali muito perdida. Mas o Senhor, Ele já havia liberado uma promessa na minha vida desde o ventre da minha mãe. E é por conta dessa promessa que eu estou aqui. E passou alguns anos, eu casei no ano de 2012, o Senhor reconstruiu a minha história, eu já havia retornado para os caminhos do Senhor. E no ano de 2018, eu fui morar no estado de São Paulo pela segunda vez. E interessante que nessa época eu já fazia muito a obra, eu liderava jovens, eu já pregava a palavra, mesmo que do meu jeito. Mas eu carregava algumas deformidades que o abuso havia me causado. Por conta do abuso, eu me tornei uma pessoa adicta. Eu sofria de adicção em uma determinada área na minha vida. Adicção é compulsão, vício. Você pode se tornar adicto por droga, narcóticos, sexo, pornografia, comida, internet e outras coisas. Em uma determinada área da minha vida, eu era adicta. E aquela área, ela não avançava. Eu era uma pessoa que eu não avançava. Eu não entendia e eu dizia muito para Deus. Mas eu não sabia até então o que eu tinha. Eu fui parar em um congresso que se chama Celebrando a Recuperação. E foi nesse congresso que eu descobri a resposta para uma pergunta que eu fazia ao Senhor desde os meus 12 anos de idade. E ali eu já tinha um caminho para a cura, né? Quando uma determinada tarde eu estava chorando
E eu não sabia como começar o meu processo de cura. Eu não sabia como lidar com aquilo. Eu abri a minha Bíblia no livro de Gálatas 5. E eu reli aquele capítulo por mais de 20 vezes. E eu percebi que eu não tinha um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Por isso que eu sempre caía nas mesmas ciladas. Porque Satanás, ele trabalha com 3 armas: segredo, mentira e ocultismo. Quando eu comecei a compartilhar a minha adicção com meu esposo, o inferno, ele começou a perder força. Já não havia mais um segredo. E eu costumo dizer que o meu esposo, ele foi um canal usado por Deus para minha cura. E ali começou o meu processo, o Senhor começou a me curar, né? Eu comecei a vencer a minha adicção, os traumas. E eu precisei entender que eu precisava perdoar o meu abusador, mesmo depois dele morto. E eu liberei perdão sobre ele. E o Senhor me deu esse livro. Eu fui uma criança que tive a minha infância roubada, é um dos capítulos que eu falo. Esse livro, você não vai se deparar só com a minha vida. Você vai entender que eu estou falando sobre mim porque vocês estão ouvindo. E eu dou a entender durante a leitura. Mas ele é um livro que contém um estudo profundo da palavra de Deus. E eu queria nessa noite, nessa tarde ainda, entrando para a noite, eu queria encorajar você a comprar esse livro. Por quê? Eu vou te abençoar, não só por isso, mas porque alguém que você conhece precisa. Porque talvez você precise, talvez você não sofreu abuso sexual, mas você sofreu outro tipo de abuso. E esse livro, ele vai te dar um direcionamento, ele vai te levar a um caminho que te levará à cura. E uma das frases que mais me marcou, eu falo sobre ela no final do livro, é que o Senhor, ele falou assim para mim: eu permiti a sua dor. Eu curei a sua dor e eu te levanto como um canal de cura. E hoje eu louvo a Deus, eu lancei esse livro dia 18 de janeiro e ele tomou uma proporção muito grande. Eu tenho esse livro, alguns psicólogos, até psicanalistas têm procurado para usar em seus consultórios. E eu acredito que Deus vai ajudar você. Talvez você não precise, como eu falei, mas alguém que você conhece precise. Está aqui, custa apenas R$20, é um valor bastante simbólico, porque o propósito maior desse livro não é lucrar, e sim abençoar vidas, amém? Então que Deus possa abençoar você. Eu vou estar ali no final do culto, já está todos os livros que eu trouxe autografado. Compre 1, compre 2, compre 5, abençoe alguém, mas não só compre, leia e empreste para alguém que precisa. E eu queria nesse momento convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Eu quero compartilhar uma porção da palavra do Senhor nessa noite. Aleluias. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler aqui a partir do verso 10. Todos encontraram? Já está aqui também no projetor. Vamos ler. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado ao meu favor. Já tinhais cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com você se chama Além das Circunstâncias. O Senhor me deu essa mensagem no mês de outubro, dia 26. Eu estava em um conflito muito grande com Deus, em alguns questionamentos. Hoje, nós somos pastores missionários em uma área muito difícil, em uma região muito difícil. Mas o Senhor nos abençoou com uma igreja, né? Que nos abraçou, que nos acolheu. E o nome dele tem sido glorificado naquele lugar. E em um dos meus questionamentos com Deus, porque existe aqueles dias que você olha à sua direita, você olha à sua esquerda e você não vê saída para o que você está passando. Quando eu estava até me preparando para ir ministrar em uma consagração, quando o Senhor falou assim comigo: olhe além das circunstâncias. E nessa noite eu creio que Deus ele irá falar ao seu coração. Eu queria só trazer aqui
O significado de circunstância: situação auxiliar ou detalhe que complementa e define um acontecimento. Particularidade, indicação corporativa que determina real significado de um fato ou condição. Bem sabemos que olhar além das circunstâncias a qual muitas vezes nós estamos vivendo não é uma tarefa fácil. Eu quero usar como texto base essa passagem aqui do apóstolo Paulo, porque ele sim foi um homem que sabia viver em circunstâncias adversas. O apóstolo Paulo, a maioria conhece bem a sua história. Antes perseguidor de cristão, depois que o Senhor o chamou para pregoar a sua palavra, se tornou perseguido. Mas eu acho interessante que ele carregava consigo uma característica muito forte. Paulo, ele era grato por tudo aquilo que ele tinha e por tudo aquilo que ele passava. E muitas vezes nós não conseguimos olhar além das circunstâncias à nossa volta, porque nós não temos um coração grato, um coração voltado às coisas boas, mesmo que muitas vezes os sinais que nós vemos, eles são totalmente contraditórios à nossa realidade. E quando nós falamos em olhar além das circunstâncias, eu quero só passear com vocês aqui um pouco na palavra. A Bíblia vai nos contar uma história de uma mulher lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Uma mulher chamada Joquebede, a qual ela tem um filho, mas essa criança ela nasce debaixo de um decreto, pois havia um decreto de morte para todos os meninos que nascessem, porque a população hebreia estava se multiplicando. Mas nós olhamos para uma mulher que ela olha para o menino e ela diz: esse menino é muito formoso. Eu entendo que essa fala de Joquebede, ela está dizendo: esse menino tem projeto. Há um decreto, mas eu preciso fazer alguma coisa para preservar a sua vida. Joquebede, em um ato de fé, ela olha além das circunstâncias à sua volta, ela pega o menino, ela esconde o menino, chega um momento que não tem mais como esconder o menino, porque provavelmente havia uma revista periódica a cada 3 meses dos soldados egípcios que eles batiam na casa, na comunidade dos hebreus para saber se havia algum menino escondido. Mas ela mesmo assim, ela prepara um cesto, ela abetuma um cesto por dentro e por fora. Nós vemos aqui Joquebede tapando brechas no cestinho, coloca o menino dentro e leva até a beira do rio e prende a criança entre os juncos. E eu vejo que aquela mulher sabia que ela não tinha o direito de criar o seu filho, porque as circunstâncias a qual ela estava vivendo era totalmente desfavorável. Mas ela mesmo assim, ela decide olhar além. Ela decide ter fé e confiar. E é essa visão que Deus nos convida a termos. Por mais que as coisas nos digam que não vai dar certo, mas o Senhor nos convida a fazer que nem o apóstolo Paulo: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Joquebede pega o menino, coloca ali entre os juncos no cestinho, volta para casa, mas deixa a menina olhando. Sabe o que eu acho mais lindo nessa mensagem? É que Joquebede, ela não tinha acesso à agenda real, mas a princesa decide tomar banho no rio Nilo naquele dia, porque Deus, ele muda a ordem natural das coisas quando ele quer fazer se cumprir os seus propósitos em nossa vida. A princesa decide tomar banho no rio, porque alguém lá atrás também decidiu olhar além das circunstâncias. Aleluia. Eu acho interessante que a menina tem que ser rápida, mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus quer fazer e cumprir, ele usa até menino. Aleluia. A menina tinha que ser rápida. E o que eu acho mais lindo nessa mensagem é que por mais que ela betumasse o cestinho e protegesse o menino chora. E alguém ouve o choro do menino. Quando alguém ouve o choro, leva até a princesa. E a primeira coisa que ela identifica é que o menino é crente. Esse menino é hebreu. Porque crente tem essência. Aleluia. E quando eu falo crente, eu falo em pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que creem em Deus, pessoas que caminham com Deus. Eu não estou assimilando isso a uma religião. Ela diz: esse menino é hebreu. Sabe a menina que estava de longe olhando? A menina chega para ela e diz assim:
Você quer que eu vá buscar uma ama de leite para amamentar essa criança? Agora eu vejo alguém que resolveu olhar além de um decreto de circunstância adversa, voltar para casa com aquilo que era dela. Agora ela tinha direito de criar o menino, porque quando a menina volta correndo, ela traz a sua própria mãe. E sabe o que é que Deus faz? Ele faz mais além do que eu e você pede, ou pensa, ou imagina. A princesa olha para ela e diz assim: você vai levar esse menino para casa, você vai criar esse menino e você ainda vai receber uma remuneração para criar ele. Ela ainda recebe salário real para criar aquilo que era dela. Porque Deus, quando eu e você decide olhar além das circunstâncias, Deus, ele nos dá muita coisa. Deus dá o filho, Deus dá o direito de criar o filho, e Deus ainda dá a remuneração real para ela criar o que era dela. A Bíblia também fala de um homem chamado Jó. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem de Jó? É que a Bíblia diz que Deus estava sobre a terra. E Satanás estava por passear sobre a terra. E ele se apresenta para Deus. E Deus é quem apresenta Jó a ele. Não foi Jó. Não foi Satanás que apresentou Jó a Deus. Porque quando Deus nos chama, ele se encarrega de nos apresentar. Ele diz: viste o meu servo Jó? Ele pergunta de onde o Satanás vem, o diabo. Ele diz: eu venho de passear a terra e rodear por ela. Você viu o meu servo Jó, servo bom e fiel. Porque é Deus que vai apresentar a mim e a você. Mas nessa noite ele te convida. Olha além das circunstâncias à sua volta. Talvez você deixou um turbilhão de coisas em casa e decidiu vir nesse culto hoje. Mas você não vai voltar para casa com esse turbilhão. Porque enquanto você adora ele aqui, ele cuida do que você deixou lá. E aí nós vemos Jó passar por todo um processo, a qual ele não pediu para passar e nem merecia. Se nós formos olhar à luz da palavra, nós vemos muitos pregadores criticar a fala da mulher de Jó. Porque diante do cenário, perder 10 filhos, perder tudo num só dia, não é mole não é para todo mundo suportar. Ela manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas o coração de Jó era fiel, ele olhava além das circunstâncias. Jó foi criticado, Jó foi zombado pelos seus amigos, Jó foi questionado, porque os seus amigos que vieram ter com ele não estavam entendendo e queriam achar nele algum pecado para tal coisa. Mas tudo isso era Deus provando a fé de Jó. Muitas vezes, quando circunstâncias adversas se levantam contra a nossa vida, é porque Deus precisa saber onde está o meu e o seu coração. Mas qualquer ser humano, no seu maior alto nível de dor, faria pior do que a mulher de Jó. Ela usa uma fala, mas ela fica do lado do seu esposo. E aí nós vemos no final do livro Jó dizer que conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus de perto, na sua profundidade. Porque muitas vezes Deus vai criar situações adversas para nos levar a níveis maiores de profundidade. Porque o propósito sempre será maior do que o que eu e você estamos passando. Então, comece a olhar além. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, lá em Josué capítulo 2, que havia uma mulher prostituta e de má fama, chamada Raabe. Essa decidiu olhar além das circunstâncias. Porque ela abriga os 2 espias do Senhor em sua casa. Mesmo sabendo que qualquer um que visse algum hebreu passeando pela cidade, tinha que denunciar. Mas aquela mulher, ela diz no verso 11 do capítulo 2, o nosso coração tremeu e temeu, porque eu ouvi dizer que o Deus dos hebreus é Deus sobre os céus e é Deus sobre a terra. Ela só ouviu dizer, ela só ouviu falar e ela creu. E você que tem vivido experiência com Deus todo dia, por que você não olha além daquilo que estão falando? Oh, aleluia. E ela decide abrigar os servos do Senhor. Só que quando ela abriga os servos do Senhor, a Bíblia diz que ela não só salva a sua pele, mas ela traz livramento para a sua casa.
A sua casa é guardada. Quando as muralhas caem, somente a casa da prostituta Raabe fica de pé. Aleluia. E ela usa ali um sinal. Eles deixam ali um fio de escarlate vermelho para ela poder deixar como um sinal para saber que aquela era a casa da mulher que havia abrigado os hebreus. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Eu estou te convidando a olhar além do que você está passando e te dizer que eu também sei deixar sinal para você entender que eu sou Deus na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Joquebede, ela não só livra a sua vida, mas a sua família. E ela não só livra a sua vida e a sua família, como ela casa com um hebreu. Aleluia. E ela entra para a genealogia de Jesus. Ei, nós estamos aqui falando de um Deus que Ele pode todas as coisas. De um Deus que nada passa desapercebido aos seus olhos. De um Deus que é infinitamente fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Foi exatamente isso que Ele ministrava para mim. Olha além. Eu te convido para olhar além. Deus, Ele nos chama, igreja, para termos visão de longo prazo. Porque muitas vezes a nossa visão está limitada. E se nós formos à luz da palavra, nós vamos encontrar dois irmãos, Jacó e Esaú. Um tinha visão de longo prazo, o outro não tinha. Jacó, ele tinha visão de longo prazo, ele queria ser o filho primogênito, ele queria o direito da primogenitura. Esaú troca por um prato de lentilha, olha para Jacó e diz, para que me serve, já estou velho. Mas Jacó tinha visão e se tornou o pai das 12 tribos. Deus está nos chamando nessa tarde, nessa noite, para ampliarmos a nossa visão e olhar além das circunstâncias à nossa volta. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Juízes, no capítulo 6, que o povo estava sendo sucumbido, se escondendo debaixo da terra em cavernas, porque havia um exército midianita querendo matar o povo. Porque o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas nesse cenário, enquanto o povo de Deus se escondia em cavernas, um homem chamado Gideão decide usar o que ele tinha. Ele pega o trigo e vai malhar no lagar. Um trigo que era para ser malhado na eira, um local aberto, um local totalmente claro, porque quando o vento batia, levava a palha e ficava apenas os grãos. Mas ele decide usar exatamente aquilo que ele tinha, pegar o trigo e malhar num local inapropriado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele também usa o improvável para fazer se cumprir aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. O que é que você tem que Deus quer usar nessa noite? O que é que você tem? Talvez você tenha dito que não tem nada, que não sabe fazer nada. Mas Gideão, ele pega o trigo, começa a malhar no lagar. E detalhe, ele tinha que malhar em silêncio. Porque a cada batida, a cada pisada, os seus inimigos poderiam ouvir e vir matar ou tomar aquilo que era dele. Mas eu quero liberar algo para você nessa noite. A sua oração silenciosa, ela tem feito barulho no céu. Não pare de orar, não pare de crer, não pare de acreditar que Deus está sondando e vendo e agindo ao seu favor. A palavra do Senhor diz que Gideão, quando está naquela situação difícil, usando o improvável para trazer o sustento para a sua casa, um anjo do Senhor aparece para ele e diz, homem valoroso. Ele ali se torna escolhido para liderar o povo de Deus naquela peleja. É diante da escassez, nos piores momentos da nossa vida, é na crise que Deus extrai de nós o melhor que nós temos. É durante a crise que Deus olha para mim e para você e vê que você tem um espírito de liderança terrível, que é capaz de sobressair de situações difíceis. É em meio à crise que os céus se revelam para você de forma soberana. E o Senhor nessa noite nos convida a usar o que nós temos. Porque com certeza, nessa noite você saiu de casa com um propósito. Talvez você saiu de casa com um propósito de adorar ou até mesmo porque você não tinha o que fazer, eu vou ali assistir o culto porque alguém te convidou. Mas nessa noite ele diz assim, não, eu te trouxe aqui para você olhar além das circunstâncias à sua volta e entender que eu sou o Deus da sua vida. Aleluia.
Nós estamos aqui diante de textos bíblicos, de pessoas que souberam se sobressair em meio às circunstâncias adversas. A minha maior batalha durante o meu processo de cura, e é uma das frases que eu uso no meu livro, é: você decide o que você vai fazer com o que fizeram com você. Eu decidi não me tornar aquilo que me feriu. Porque tudo na vida é uma questão de decisão. No momento que a crise ela se alastra em um lugar, seja trabalho, casa, igreja, nós temos a decisão em nossas mãos. Se nós vamos entregar os pontos, ou se nós vamos pegar o trigo, levar para um lugar inapropriado, escuro, e malhar porque alguém da casa precisa se alimentar. Nós decidimos se nós vamos crer no decreto, se nós vamos dar crédito ao decreto do faraó, ou se nós vamos usar a nossa fé e ousar e acreditar que Deus, Ele é o Deus que sabe mudar e quebrar decreto. No momento da crise, nós temos a decisão de entender se eu vou chorar, me vitimizar, porque meus filhos morreram, porque a tragédia alcançou a minha casa, ou se eu vou me levantar e recomeçar. Deus, nessa noite, Ele nos convida a recomeçarmos. Deus nos convida a olhar não só para trás, mas olhar de onde você parou e você recomeçar. Porque as circunstâncias, elas não podem determinar aquilo que vai ser na sua vida. Não é o começo que determina. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas o Senhor, Ele te convida nessa noite a usar o que você tem. Aí você vai dizer, mas eu não tenho nada nesse momento. Alguma coisa você tem. Foi falado aqui nessa noite que aquela viúva, ela só tinha 2 moedinhas para viver. Ela não deu o que estava sobrando, ela deu o que ela tinha, aquilo que até mesmo estava faltando. Deus nessa noite, Ele não quer aquilo que está sobrando de mim e de você, Ele quer aquilo que eu e você tem. A Bíblia diz que quando Isaac já tinha entre seus 15 anos, Deus manda Abraão preparar o sacrifício, e ele diz, onde está o cordeiro? E quando Abraão está prestes a sacrificar o seu filho, o Senhor diz, Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus, porque em nenhum momento Deus queria matar a promessa de Abraão, mas Deus queria saber onde estava o seu coração. E nessa noite, onde está o seu coração? Aleluia! Está diante da situação que você está passando, você decide. Eu não vim aqui pregar uma palavra coach, mas eu vim aqui dizer. Na minha vida, eu chorei e disse, Deus está doendo, mas eu acredito que você tem o poder de curar a minha dor. O que é que você está fazendo diante das situações que têm se levantado contra a sua vida? A Bíblia diz, lá em 1 Samuel capítulo 14, que o povo mais uma vez estava sucumbido, porque pensa nos inimigos terríveis do povo de Deus, eram os filisteus. Os filisteus haviam tomado as armas do povo. O povo não tinha armas para lutar. Mas Jonatas decide se acordar na madrugada. Ele chama o seu fiel escudeiro. E ele diz, vamos ali. Porque eu não vou me contentar com essa situação. O povo está tudo espalhado e com medo. Mas Deus nos dará um sinal. Se é para a gente ir à peleja. E a Bíblia diz que para Jonatas chegar até os filisteus, ele tinha que passar por 2 penhas. Uma se chamava Sené, que é brilhante, e a outra se chamava Bozés, espinho. Mas ele não se limitou.
Deus levantou um fiel escudeiro para ir com Jonatas. Enquanto todo mundo estava espalhado e com medo, Jonatas se levantou. E a Bíblia diz que para passar nessa penha, tinha que passar se arrastando. Mas eu nunca ouvi dizer que alguém que caminha de joelho com Deus não vence de pé. Deus nessa noite nos convida para pararmos de ter medo e olharmos além das circunstâncias à nossa volta. E a Bíblia diz que Jonatas diz: Deus nos dará um sinal, seja com pouco ou seja com muito, o Senhor nos fará vencer essa peleja. Sabe o que eu acho lindo nessa história? É que enquanto Jonatas se arrasta e se apresenta para os filisteus, eles chamam Jonatas, achando que Jonatas está só. O seu fiel escudeiro começa a lançar as flechas, e nessa brincadeira morre 23. Quando morre 23 filisteus, o povo que estava espalhado se junta, porque alguém precisa se levantar para animar o resto da equipe. Aleluia. Deus nessa noite quer usar você para animar a fé de alguém. Deus quer levantar você. Não diga que acabou. Aleluia. E sabe o que eu acho interessante? Que eles vencem. E lá no verso 25 do capítulo 14, sabe o que é que eles encontram? Um bosque cheio de mel. Porque não é que a vitória vai ter sabor de mel, não. É porque depois do amargo da peleja tem o doce do mel. E Deus, Ele tem mel para derramar na nossa vida. Aleluia. Porque Jonatas não se contentou com aquela situação. Tem pessoas aqui que têm se contentado com a situação que tem sobrevivido, e Deus está dizendo não. Eu não te chamei para isso. Porque existe dois tipos de pessoa: aquela que vai contar a história de alguém, ou aquela que vai contar a sua história. Eu decidi não ser mais a vítima e me tornar protagonista da minha própria história. Chega de vitimismo. Eu carregava um espírito de autocomiseração terrível. Era uma pena de mim mesma, cheia de sofisma na minha mente. Eu era uma pessoa totalmente tóxica. Eu não sabia, eu achava que eu era uma pessoa legalzinha. Mas quando Jesus me curou, Ele tirou todas as deformidades. E eu disse: agora sim, eu vou ser protagonista da minha própria história. E aí, você vai ser de qual grupo? Daquele que conta a história de alguém? Ou você vai se levantar e contar a sua história? Aleluia. Você vai se levantar e dizer: sim, foi difícil, sim, fiquei sozinha, fui rejeitada, fui humilhada, passei todos os percalços, mas eu estou aqui de pé, porque eu venci. É essa história que Deus está nos chamando para contar, porque a sua história hoje pode até não motivar alguém, mas amanhã você vai sim ser a inspiração de alguém que hoje está caído. É isso que Deus nos convida nessa noite. Olhe além das circunstâncias. E diante daqueles meus questionamentos, quando o Senhor me deu essa mensagem, eu disse: Deus, e aí? E agora? Eu não te pedi livro, e eu sou missionária. E se vocês conhecerem um missionário que tem dinheiro, me apresente, porque eu não conheço nenhum. Eu sou missionária. E o Senhor, irmãos, Deus, Ele é tão perfeito. Deus, Ele criou tudo. E quando eu comecei a enviar o meu livro para as editoras, a cada orçamento eu dizia: só Jesus na causa. Eu não tenho esse valor. Mas um dia, eu já tinha enviado para várias editoras. Eu estava passando uma guerra terrível. E o Senhor falou assim, eu disse: Deus, qual o fundamento dessa guerra que eu estou passando? E Ele disse assim: o seu livro não acabou. Ainda tem um capítulo. Pega papel e caneta. Porque até então eu só digitava no meu celular. E eu comecei a escrever. Ele disse: esse capítulo se chamará Guerra Interna. Sabe, muitas vezes o que eu e você estamos passando não é sem fundamento. Tem um fundamento até na sua dor. Eu queria nesse momento pedir aqui a autorização, pastor. Eu queria orar pela sua vida nessa noite. Aleluia. Eu não sei quando eu vou voltar aqui. Eu não sei se você vai precisar usar um fio de escarlate. Se você vai precisar malhar o trigo. Eu não sei. Eu não sei se você vai usar o cesto. Eu não sei. Seja o que for. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Em nome de Jesus.
Eu não sei o que você